Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente hoje, em tão ilustre companhia, sem exclusão dos meus colegas da Faculdade de Letras, naturalmente, para não abusar do tempo que o Sr. Almirante com certeza me irá censurar. Procurarei cingir-me aos 20 minutos que estão previstos para hoje. O meu tema de hoje é os Lusíadas, o mar conquista o céu, porque me lembrei que faria sentido, numa instituição como esta, falar um pouco não sobre o mar e o oceano propriamente dito, porque sobre isso tenho de confessar a minha ignorância perante os presentes, naturalmente, mas para falar um pouco sobre a função poética, chamemos assim, que os Lusíadas atribuem ao mar, ao oceano e à sua navegação. Eu gostaria de começar por lembrar um aspecto bem conhecido do conhecimento do mar e do oceano em tempos anteriores à viagem de Vasco da Gama. O oceano era, como sabem, um grande desconhecido. Os mapas da Idade Média normalmente incluíam o oceano numa posição de água em torno dos continentes conhecidos, Europa, Ásia e África, os famosos mapas TO ou T0, não é? Que tinham aquela disposição triangular para a Terra com um oceano desconhecido a toda a volta. É a altura em que se fala muito das colunas de Hércules, de enfrentar o oceano, de ultrapassá-lo, de ultrapassar as colunas de Hércules, de fazer com que o oceano funcionasse como uma espécie de limite para além do qual os seres humanos não passavam, ou talvez não devessem passar. Dizer isto é também uma forma de interpretar um dos mais famosos versos dos Lusíadas, não é? Quando Camões diz, por mares nunca dantes navegados, ele não só está a falar de mares que efetivamente não foram navegados pelo menos por povos ocidentais ou por navegadores ocidentais, mas também está a falar da barreira que esses mares significavam para a própria navegação. Nós sabemos que em termos técnicos essa barreira existia, não vou falar sobre isso naturalmente, mas havia também uma barreira de outro tipo, ou um conjunto de barreiras de outro tipo, que são aquelas que, a meu ver, Camões explora de uma forma mais brilhante, acho que se pode dizer, no seu poema. E que barreira é essa? É a barreira entre a humanidade e a divindade, ou se preferirem, a barreira entre a mortalidade, nós somos todos mortais, e a imortalidade, a possibilidade de nós sermos outra coisa que não mortais. Esta ideia é uma ideia que está situada de uma forma muito clara naquilo que podemos chamar o argumento dos Lusíadas. Isto é, a forma como a narrativa dos Lusíadas se estrutura, se forma, ou adquire forma. Como? A ideia de que os seres humanos, através do heroísmo, portanto, através dos seus feitos, podem tornar-se divinos, podem tornar-se deuses, é uma ideia que nos Lusíadas depende, a meu ver, de uma espécie de
de uma espécie de contexto filosófico que era conhecido na época e que explica como tal coisa poderia ser possível. Não é? A primeira coisa que nos lembramos não é certamente como é que os seres humanos se podem tornar deuses, não estamos bem a ver como é que isso acontece. Mas, de acordo com determinados padrões de pensamento clássicos, recuperados no Renascimento, essa ideia é possível. A ideia de que os seres humanos podem tornar-se deuses, ou podem pelo menos tornar-se deuses, como dizia um pensador da Idade Média, por participação da divindade. E para isto há uma teoria, há uma escola, que vamos chamar o evemerismo. O evemerismo tem esse nome porque provém de um autor mais ou menos mítico chamado Evêmero, que teria escrito um romance, talvez um romance filosófico, que era um romance de uma utopia, de um mundo numa sociedade onde se vivia muito bem, e onde existiria um monumento, uma coluna de ouro, mais concretamente, onde estariam colocados símbolos indicativos de que determinados deuses tinham origem humana. Como disse, este romance filosófico desapareceu, é conhecido através de alguns fragmentos de um poeta latino anterior a Virgílio, chamado Énio. Supostamente glosou, traduziu ou imitou esse romance filosófico, também só nos chegou em fragmentos. Cícero fala da existência deste texto, e, na verdade, a origem dessa interpretação dos deuses é esta. A ideia de que os deuses foram originalmente seres humanos. Seres humanos que foram glorificados. E foram glorificados porquê? Porque cometeram façanhas extraordinárias e a sua comunidade resolveu exaltá-los de tal forma que atingiram uma espécie de divindade por participação. Esta divindade por participação, com o tempo, ela própria ter-se-á mitificado e os deuses passaram a existir sem noção da sua ligação à humanidade. Pensarmos como figuras como Júpiter ou Neptuno eram deuses ou teriam sido deuses que teriam, enfim, desempenhado funções perfeitamente humanas antes de se terem tornado divindades. Esta é uma das interpretações, há várias, claro. Esta é uma das interpretações que tiveram origem na Antiguidade Clássica e que passaram para os tempos modernos sobre como é que os deuses tiveram origem, de onde é que eles vieram. Esta teoria foi muito importante com o advento do cristianismo, quando o cristianismo passa a ser, digamos assim, a religião dominante, mas ainda em combate com aqueles que os cristãos chamavam pagãos. Esta tese evemerista, esta tese da origem dos deuses, foi muito útil porque provava à generalidade das pessoas, ou supostamente provava à generalidade das pessoas, que os deuses mitológicos eram deuses falsos, que na realidade eram deuses que originalmente eram tão somente humanos. E, portanto, o argumento evemerista foi um argumento utilizado muitas vezes para defender o cristianismo perante o assalto, por assim dizer, do paganismo e dos deuses mitológicos. Ora, eu já estou a ver nos rostos da minha distinta audiência alguma perplexidade em eu estar a dizer isto, quando toda a gente sabe
que os Lusíadas, se há coisa que os caracterizam, ou que caracteriza o poema enquanto tal, é precisamente a presença abundante dos deuses mitológicos. Portanto, devem estar a perguntar-se como é que eu estou agora a falar de uma teoria destas, quando o poema é um poema assente, como todos conhecem, sobre a presença dos deuses. Ora bem, aquilo que venho propor aqui hoje é que o argumento dos Lusíadas, portanto, a forma como a narrativa do poema está disposta, depende precisamente de argumentos efemeristas. Eu vou dar alguns exemplos para depois tentarmos ver que sentido é que isto faz. No canto primeiro, há um momento nos Lusíadas em que se diz que Tétis, portanto, uma deusa, está a algures no mar à espera do rei Dom Sebastião para o transformar em seu genro. O que isto quer dizer, naturalmente, é que Tétis tem uma filha para casar com Dom Sebastião. E como nós sabemos, quando chegamos ao célebre canto nono dos Lusíadas, o que acontece é que Vasco da Gama, concluída a viagem de descobrimento da Índia, inicia o regresso dessa viagem, encontra uma ilha e nessa ilha encontra precisamente Tétis. E o que vai acontecer, entre muitas outras coisas que me dispensarei de descrever por razões conhecidas, é que Vasco da Gama vai casar com esta ninfa Tétis. Vai efetivamente casar com ela. Isto quer dizer, vai haver uma cerimónia de matrimónio efetivo entre Vasco da Gama e Tétis. Ora, qual é o trajeto que nos leva da promessa de casamento de Dom Sebastião com Tétis para o casamento efetivo de Vasco da Gama com Tétis? Não se trata de marido enganado. Trata-se de uma interpretação de Vasco da Gama como súbdito daquilo que podemos chamar o corpo político do rei. O rei tem o seu próprio corpo físico, como qualquer um de nós aqui presente, mas o rei tem uma coisa especial que os nossos corpos físicos não têm, que é o seu corpo político, constituído por ele e pelos seus súbditos. Vasco da Gama é um súbdito do rei. E depois é um bocadinho indiferente se seja súbdito do rei Dom Manuel, de que ele efetivamente era no seu tempo, ou que seja súbdito do rei Dom Sebastião. Porque, mais uma vez, o corpo político do rei é do rei, independentemente desse rei ser Dom Manuel, Dom João ou Dom Sebastião. O que é que se consegue com isto? Claro, o que se consegue com isto é estabelecer uma relação entre figuras humanas, como o rei e os seus súbditos, e figuras divinas, como Tétis, neste caso a rainha das Nereides, ou a rainha das ninfas do mar. Há outros casos no poema, aliás, o poema sistematicamente oferece propostas neste sentido. Há outros casos no poema que posso mencionar muito rapidamente, porque não teremos tempo para isso. Um é no canto quarto, quando a frota de Vasco da Gama se prepara para zarpar do porto de Belém, ou da praia de Rastelo, como diz o João de Barros. Camões lembra-se de fazer uma comparação da frota de Vasco da Gama com Argos, isto é, com a constelação que está no céu, porque aconteceu na Antiguidade Clássica uma viagem, a famosa viagem dos Argonautas,
argonautas porque a sua nau se chamava Argos, e que, mais uma vez, por causa da grande façanha, do grande feito que foi essa navegação, esses argonautas e a própria nau ter sido divinizada. O que é que diz o canto quarto? Que as naus de Vasco da Gama, no momento da partida, prometem vir a ser estrelas como a de Argos. Portanto, é mais um sinal de que o poema está atento ao processo de divinização daquilo que é humano. Mas, claro, essa divinização também acontece, ou também é abordada ao contrário. O que é que significa ambicionar uma divinização? O que é que significa elevar-se ao estatuto de divindade? Significa deparar-nos com barreiras que podem ser efetivamente intransponíveis para esse efeito. E claro, a maior delas todas é evidentemente o oceano. Por isso é que eu comecei por falar no oceano. Porquê o oceano? Porque o oceano é lugar onde os humanos não habitam. O oceano é lugar onde só os deuses habitam. E, portanto, quando os humanos se atrevem a navegar o oceano, os humanos estão, aliás, a palavra de Camões é mesmo essa, estão a cometer um atrevimento, estão a desafiar, literalmente, os deuses no seu território. Não sei se pode dizer maritório, mas aqui os senhores me dirão. Portanto, vamos encontrar situações destas em que o desafio é colocado assim. Talvez o caso mais famoso seja o do gigante Adamastor. Adamastor é apresentado no poema como alguém que foi, enquanto Adamastor, alguém que foi capitão de mar. Adamastor é, nesse sentido, um semelhante a Vasco da Gama. E era um gigante porquê? O que é que fizeram os gigantes? Os gigantes ambicionaram tornar-se deuses. Os gigantes tentaram derrotar os deuses, ocupar o seu lugar. Adamastor, como um dos gigantes, fez isso e fê-lo da forma como seria de esperar num poema épico português, isto é, navegando. Ele precisava de navegar para conquistar o mar aos deuses. O brilhantismo da ideia de Camões aqui, claro, é que Vasco da Gama se confronta com alguém, isto aqui é uma questão difícil, confronta-se com um penedo ou uma rocha, mas enfim, isso já é outra questão, mas confronta-se com alguém cujo passado estava determinado pelo facto de ser capitão de mar e ter tentado conquistar espaço aos deuses. E, portanto, pelo menos simbolicamente, divinizar-se. Todos nos lembramos com certeza da história de amor de Adamastor. Adamastor tenta conquistar uma ninfa, que obviamente não deve gostar muito dele, porque deve achá-lo feio, com alguma razão, e acaba por falhar nessa conquista. Isso é verdade. Portanto, mais uma vez um caso de alguém que ambiciona conquistar uma deusa e falha. Como nós sabemos, Vasco da Gama acaba por casar-se com uma deusa, isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, esta história tem o seu reflexo marítimo. Adamastor não somente tenta conquistar uma ninfa, mas tenta conquistar o mar, através da navegação. E falha, vimos nós a saber mais tarde, falha também aí, quando acaba por ser derrotado pelos deuses do mar. Portanto, Adamastor vai continuar gigante, aliás, vai ser castigado como gigante, transformando-se em pedra, e vai ficar, como todos sabemos, como o Cabo das Tormentas, depois conhecido como Cabo da Boa Esperança. Este gigante, Adamastor, quis subir à divindade. Não conseguiu. E quis fazê-lo através da conquista do mar. E não conseguiu. No canto sexto, o deus Baco
que está contra os portugueses, desce às profundezas do mar e vai avisar os deuses do mar, escandalizado porque os deuses do mar até então não parecem ter prestado a mínima atenção ao que os portugueses estavam a fazer, isto é, a navegar por mares nunca antes navegados. E escandalizado vira-se para os deuses do mar e pergunta-lhes em que é que andam a pensar. Vocês não veem que se isto continua, em pouco tempo eles tornar-se-ão deuses e nós ficaremos humanos? Ou seja, Baco tem plena consciência de que a navegação em si é um atrevimento, uma ambição, um caso de orgulho por parte dos humanos que ambicionam ser deuses. E, portanto, a explicação está em que os deuses devem reagir contra isto, naturalmente, e combater esse atrevimento humano, para não permitirem que o orgulho, a vaidade desmedida dos seres humanos desafie ou continue a desafiar os deuses. Claro que há alguns problemas com esta noção. Muito rapidamente, o resultado da intervenção de Baco é que os deuses organizam uma tempestade contra os navegadores portugueses, não é? E a tempestade desenrola-se até que Vênus, com a ajuda de umas ninfas, interrompe a tempestade, acalma a tempestade, acalma os ventos, o que permite aos portugueses chegarem a Calcute. Este é como o argumento de Camões está montado. Porquê é que falei em problema? Porque aqui o problema está em como foi possível às deusas do mar apoiarem a tempestade do seu chefe, Neptuno, para depois amainarem a tempestade, mais tarde, por causa da intervenção de Vênus. Isto é, a questão é uma questão que está em jogo permanente. O que é possível fazer-se de humano a divino, o que não é possível fazer-se de humano a divino. Eu vou terminar fazendo apenas referência a um aspecto muito importante dos Lusíadas, a sua apoteose, portanto, o seu momento de triunfo máximo no argumento do poema. E o seu momento de triunfo máximo é indicado por dois aspectos muito importantes. Um, que é a conquista do mar pela navegação. A conquista do mar pela navegação, no argumento do poema, eleva os seres humanos ao céu. Por isso eu falava no título de uma espécie de conquista do céu. A conquista do mar representa nos Lusíadas a conquista do céu, representa a divinização dos seres humanos. E essa divinização é dupla. É o acesso à navegação pelo mar, colocado em simultâneo, numa argumentação conjunta, com o triunfo do amor. Não é? Por isso mesmo, a conquista do mar é uma espécie de conquista do feminino, uma conquista de deusas do mar, muito em concreto, e uma conquista que resulta num verdadeiro matrimónio, como eu já tinha dito. E ao mesmo tempo, esta conquista do mar, ou ao mesmo tempo que esta conquista do mar, existe uma espécie de outra conquista, que é a conquista do conhecimento através da navegação do mar. Vasco da Gama e os seus homens são levados ao conhecimento do universo. Naquela famosa cena da Máquina do Mundo, onde se lhes apresenta um globo no ar, e esse globo é explicado como: agora tu, Gama, e os teus podem ver isto, podem ter acesso à consciência do universo. O que é outra forma de dizer que se tornaram em deuses. Muito obrigado.
Muito obrigado. É com muito gosto que estou aqui. Agradeço o convite tão amável para falar sobre Camões na Academia de Marinha, onde estou pela primeira vez, com muito gosto. Eu pensei apresentar hoje uma comunicação que resulta de notas que, por sua vez, resultaram de um curso de Literatura e História que lecionei no ano passado, na Faculdade de Letras, em que analisei, numa secção das aulas, problemas que os Lusíadas colocam acerca da relação entre literatura e história. E o problema maior que me preocupa e que me suscita estas reflexões é o problema da relação entre a tradição e a novidade. Os Lusíadas é um poema que vive fundamentalmente desta tensão e que se alimenta constantemente da tensão entre modelos prévios e o modo como esses modelos acomodam e acolhem a novidade. Pensamos, por exemplo, logo na primeira frase dos Lusíadas, as armas e os barões assinalados, etc., etc., que são uma adaptação da primeira frase da Eneida de Virgílio. Ou pensamos em Fernando Pessoa, agora passando um pouco para a lírica, em Fernando Pessoa dizendo que as lágrimas que Camões chora foram destiladas por Petrarca, derramadas pela sua amada Laura. Ou seja, o problema da sinceridade em poesia pode relacionar-se com isto, como pode relacionar-se o problema da ficção versus factualidade, ou dos factos versus ficção. E os Lusíadas são uma expressão muito exasperada deste problema. O problema de descrever objetos novos com o vocabulário antigo é um problema epistemológico, no fim de contas. Os filósofos gostam muito de dar o exemplo do marciano que vem à Terra e que agora precisa de descrever a realidade que observa no seu vocabulário. Há casos concretos nos Lusíadas em que esta tensão é muito presente. Por exemplo, no canto quinto, pouco depois de dobrar o cabo, Vasco da Gama encontra aquela comunidade benigna no sul da África e descreve-os em termos dos pastores virgilianos, descreve-os com o vocabulário das bucólicas de Virgílio. Ou o caso famoso das esculturas e dos baixos relevos nos templos hindus de Calcute, que são descritos com base no conhecimento da mitologia pagã. Aquelas entidades hindus com muitos braços são descritas como Briareu, um dos gigantes com 100 braços, etc. Ou a tempestade do canto sexto, que tem evidentemente também modelos clássicos. Ora, as estrofes 16 a 23 do canto quinto são reveladoras deste mesmo problema. E a dualidade entre teoria e prática aparece na boca de Vasco da Gama quando descreve em detalhe dois fenómenos naturais observáveis em alto mar. O fogo de Santelmo e a tromba marinha, ou marítima, ou tromba d'água, é uma passagem subejamente conhecida. Estas estrofes costumam ser isoladas e apresentadas como testemunho do fervor empirista de Camões, ou mais ainda, da cosmovisão do século XVI, no que toca à relação entre o saber da experiência, ou o saber de experiência feito, e o conhecimento obtido de modo indireto nos livros.
Algumas das afirmações de Vasco da Gama são suficientemente ambíguas para não podermos dizer com certeza se ele está a falar a sério ou a fazer troça dos filósofos que obtêm conhecimento nos tratados ou nos compêndios. Por exemplo, acerca dos versos 7 e 8 da estrofe 22, vejam agora os sábios na Escritura que segredos são estes da natura, imediatamente após a descrição minuciosa da tromba marítima. Faria Sousa lê-os de modo sério, ao passo que outros autores, como por exemplo Augusto Epifânio da Silva Dias, os lê de modo irónico, entendendo que Vasco da Gama está de facto a escarnecer de um modo de falar da realidade que não passa pela observação direta dos fenómenos naturais. Mas o modo como Vasco da Gama se apresenta enquanto observador destes fenómenos é característico desta personagem. É o modo, resulta de ter feito e, neste caso, ter visto muito mais do que qualquer outra pessoa antes dele, nomeadamente os ditos filósofos. Os casos que eu vi, esta é a estrofe inicial do passo, da sequência, os casos vi que os rudes marinheiros, que têm por mestre a longa experiência, contam por certos sempre verdadeiros, julgando as coisas só pela aparência. E que os que têm, enquanto fenómenos, e que os que têm, através da observação direta, e que os que têm juízos mais inteiros, que só por puro engenho e por ciência veem do mundo os segredos escondidos, julgam por falsos ou mal entendidos. O saber assente na observação direta, por oposição ao saber livresco. E na estrofe conclusiva da sequência, Vasco da Gama diz que se os antigos filósofos que andaram tantas terras por ver segredos delas, as maravilhas que eu passei, passaram a tão diversos ventos dando as velas, que grandes escrituras que deixaram, que influição de signos e de estrelas, que estranhezas, que grandes qualidades, e tudo sem mentir, puras verdades. Ora, esta última estrofe, em particular, tem alguns problemas. Desde logo, porque, como lembra o mesmo Augusto Epifânio da Silva Dias, numa nota à sua edição dos Lusíadas, não consta em nenhum relato da viagem que Vasco da Gama tivesse visto uma tromba marítima. O que lança grande dúvida sobre a afirmação de certeza, de confiança nos dados dos sentidos que Vasco da Gama faz no início da descrição da tromba, quando afirma: eu o vi certamente e não presumo que a vista me enganava. E deixa também em muito maus lençóis a afirmação no final da estrofe 23, que já vimos, e tudo sem mentir, puras verdades. Mas vamos por um instante admitir que Vasco da Gama terá visto a tromba marinha. O modo como apresenta a abundância de dados dos sentidos, e não há como negar que a descrição da tromba d'água seja virtuosística, é feito para fazer o seu autoelogio, e justificadamente. Ou seja, tudo conflui no elogio de si mesmo, mais especificamente no elogio da extensão, ou com base na extensão da viagem e no que, em quantidade sempre maior, ela proporciona por comparação com os antigos. Mais aventuras, mais perigos, mais descobertas, mais encontros com o inesperado ou com o desconhecido. Mas quando Vasco da Gama se tenta libertar dos antigos, é quando ele mais deles depende. E quanto mais Vasco da Gama se julga afastar dos livros, tanto mais deles se aproxima. E eu estou a fazer uma abordagem literária nos termos dos Lusíadas, não pretendo competir com a competência dos ilustres académicos da Academia de Marinha. Ora, o que eu defendo aqui hoje é que estas 8 estrofes
do canto quinto não podem ser isoladas e devem ser lidas no contexto mais amplo do poema. E se isto vale para todos os passos de qualquer poema, mais se aplica, por maioria de razões, aqui. E em especial do canto quinto. Digo mais, devem ser lidas em espelho, numa relação de espelho com o epílogo da longa narração de Vasco da Gama que ocupa os cantos 3º, 4º e 5º, e com o comentário de Camões a esse epílogo que se lhe segue e que encerra o canto. Nesse epílogo, Vasco da Gama amplifica este gesto retórico de exagerar os seus méritos por comparação com os dos poetas antigos, fazendo assentar a valorização, e com o dos heróis antigos, fazendo assentar a valorização de si mesmo, não apenas numa relação de quantidade, mas numa distinção ontológica. Aquilo de que Homero e Virgílio falam são fábulas vãs, tão bem sonhadas, são grandíloca escritura, ao passo que eu, Vasco da Gama, só conto a verdade nua e pura. Aqui mesmo se repetem os termos do início do canto, que ocorrem naquelas estrofes a que me referi há pouco. A verdade é equacionada à experiência e a ficção é equacionada às escrituras de que o Gama falava quando se referia aos sábios que não saem do gabinete ou da biblioteca. De novo, esta distinção traz alguns problemas e Camões não os deixa passar em claro. Não admira, pois, que o seu comentário subsequente seja uma reprimenda violentíssima a Vasco da Gama, sob a forma de uma defesa da poesia contra quem não lê e não se interessa pelas letras, a começar pelo próprio Gama e respectivos descendentes. Às musas agradeça o nosso Gama o muito amor da pátria, que as obriga a dar aos seus na lira nome e fama de toda a ilustre e bélica fadiga. Que ele, nem quem na estirpe seu se chama, Calíope não tem por tão amiga, nem as filhas do Tejo, que deixassem as telas de ouro fino e que o cantassem. O argumento muito conhecido de Camões é que, se não houver poesia, não há heróis. Em primeiro lugar, porque os feitos heróicos não são imortalizados, e em segundo lugar, porque os jovens não terão acesso a um modelo que possam imitar. Isto quer dizer que a diferença radical que Vasco da Gama aponta entre o saber prático e o saber teórico fica muito instabilizada à luz do próprio discurso de Vasco da Gama. É que, como Camões bem lembra, sem Camões não há Vasco da Gama. Do mesmo modo, sem poesia não há o registro e a descrição das observações e dos dados dos sentidos, a saber, o fogo de Santelmo e a tromba marinha. E desse ponto de vista, não há distinção nenhuma entre ficção e história, entre fábula e facto, ou entre escritura e experiência, para usar os termos do poema. Outro modo de dizer isto é que, para este efeito, as distinções ontológicas não fazem qualquer tipo de diferença. Mas há outra conclusão a extrair, é que, em poesia, manda o poeta. O comentário de Camões no final do canto é também uma versão expandida do Ne sutor ultra atribuído ao pintor Apelles. Não suba o sapateiro acima do sapato, da sandália. Vasco da Gama percebe da navegação, Camões percebe de poesia, e quando o Gama se aventura na teoria da literatura, dá mau resultado. Se as distinções ontológicas não fazem qualquer diferença, se não têm importância, quando Vasco da Gama fala das maravilhas porque passou, se os antigos filósofos que andaram tantas terras por ver segredos delas, as maravilhas que eu passei, passaram, a tão diversos ventos dando as velas, etc., o passo que eu já li há pouco, então bem podia ter incluído neste passo, juntamente com o fogo de Santelmo e a tromba d'água, o Adamastor, que é a maravilha por excelência do poema. É o próprio Gama que afirma que o corpo do monstro o tem maravilhado.
E há, aliás, uma ligação subliminar, subterrânea, talvez inconsciente, entre as observações de Vasco da Gama sobre os fenómenos marítimos, as observações, isto é, as considerações, não as observações no sentido perceptivo, entre as considerações do Gama sobre os fenómenos marítimos e o Adamastor, pois ambos utilizam a expressão ver os segredos escondidos, no 7º verso da estrofe 17 e nos versos 1 e 2 da estrofe 42. É como se, por meio dessa identidade formal, desta semelhança discursiva, o Adamastor se incluísse na lista dos milagres, como muitas vezes são descritos estes fenómenos para os quais não há explicação aparente. E o facto de não haver explicação aparente é algo que aproxima Vasco da Gama dos antigos filósofos que explicariam o funcionamento do universo por meio de influição de signos e de estrelas. É que Vasco da Gama não apresenta explicações melhores do que as dos filósofos antigos e por isso não pode ser condenado, pois não dispunha da ciência que lhe permitiria fazê-lo. Ou seja, também aqui não há diferença entre o Adamastor ou o facto de as naus não entrarem no porto de Mombaça, apesar de terem o vento de feição, por um lado, e por outro a tromba de água ou o fogo de Santelmo, pois todos eles são descritos como milagres ou maravilhas inexplicáveis, ou para os quais não há explicação. Resumindo, sem Camões não há tromba de água. Ou dito de outro modo, sem modelos, sem esquemas conceptuais, sem formas linguísticas, não há experiência, ou não se pode fazer sentido da experiência. Ou não se pode partilhar, como agora se diz, a experiência. Não se pode comunicar a experiência a quem não a tem ou não a pode ter. Desse ponto de vista, há uma grande vantagem em ler tudo o que se diz nos Lusíadas como decorrendo da liberdade poética. Seja o que for dito de caráter aparentemente mais factual, ou mais histórico, ou mais ficcional, ou mais científico, ou mais confessional, ou mais fabuloso, e por aí fora. Gostaria agora de concluir voltando à nota de Epifânio sobre a tromba marinha, a que fiz referência há pouco, pois exemplifica bem a apreciação que um crítico faz da liberdade do poeta, adjudicando à poesia o que é da poesia e à ciência o que é da ciência. Diz o Epifânio, das relações da viagem não consta que Vasco da Gama visse este fenómeno, mas Camões aproveitou a ocasião de, amenizando a narrativa, mostrar o seu admirável talento descritivo. Uma exposição científica pode ver-se, por exemplo, em Benevides, Curso Elementar de Física, volume 2, páginas 404 e 405. Penso que não excedi o tempo, ou pelo menos não excedi muito. Muito obrigado. Eu queria começar por cumprimentar todos. É um grande gosto participar nesta sessão da Academia de Marinha. É a primeira vez que estou aqui. Fomos muito generosamente, muito amavelmente recebidos. Muito obrigada. Agradeço à Academia de Marinha na pessoa do Sr. Almirante Vidal Abreu. E, de facto, eu tinha preparado um texto um bocadinho mais comprido, mas vou, tanto quanto possível, saltar algumas...
6h30, muito bem. Então, será... a imagem, há um bocadinho estava a ver, é só um vislumbre de Holanda e da qualidade da obra de Holanda, que em miniatura também faz caber nas imagens do mundo qualquer coisa de que vamos falar agora, e que é precisamente a medida do mundo nos Lusíadas. Eu creio que é uma questão central e era isso que eu gostaria de sublinhar aqui. Nós sabemos que os Lusíadas foram impressos em 1572, mas ignoramos o tempo exato da sua composição. Uma década e meia. Os primeiros esboços do poema hão de remontar a, no mínimo, 1560. Importa a cronologia. Cerca de 1560, não obstante as elevadas expectativas que envolviam o género épico, eram ainda muito poucas e, ao que parece, não coroadas de êxito, as epopeias modernas disponíveis. Camões fez parte da comunidade intercultural que, ao longo do século XVI, sobremaneira a partir da sua terceira década, intensamente aproximou a Península Ibérica e a Itália. Todavia, nunca terá lido, por exemplo, L'Italia liberata dai Goti, de Gian Giorgio Trissino, 1547-1548. No seu horizonte, ocupariam lugar preponderante vários textos antigos, secundados por romanzi, como os de Ariosto ou Boiardo, apesar do estatuto controverso, épico, não épico, que a estes era então atribuído. Muito diferente, porém, resulta o quadro em que Camões se movia quando terminou os Lusíadas e os fez imprimir no ano de 1571. Deixo na sombra Luís Zapata e o seu Carlo Famoso, 1566, para destacar dois nomes, dois títulos. Repare-se, desde 1568, dedicado ao rei e luxuosamente iluminado pelo próprio autor, circularia manuscrito na corte de Dom Sebastião o sucesso do segundo cerco de Dio de Jerónimo Corte Real, demonstrou Hélio Alves. E desde 1569, La Araucana, de Alonso de Ercilla, estava no mercado, saída dos prelos madrilenos de Pierre Caussin. A edificação dos Lusíadas desenrolou-se fora de Portugal. Entre 1553 e 1570, Camões, por vezes embarcado em armadas, viveu na Índia, em Macau, quiçá em Ternate e ainda na ilha de Moçambique. Falamos de distâncias imensas e de comunicação condicionada, embora pessoas, livros e cartas tenham provado ser estupendos viajantes. Não seria inverosímil que chegasse a Camões alguma notícia ou algum rumor a respeito da iniciativa de Corte Real, ou vice-versa. Mais plausível ou mais cauta se afigura, no entanto, a hipótese de cada um ter seguido caminho distinto e de Camões apenas ter tido conhecimento do sucesso do segundo cerco de Dio e de La Araucana ao regressar a Lisboa em abril de 1570. Duas questões se colocam. Como reagiu o poeta ao novo panorama que o esperava? Como eram, em abril de 1570, os Lusíadas? Diogo do Couto afirma que Camões reformou a sua obra na ilha de Moçambique durante o inverno, ou melhor, o período de 1568-69, em que lá foi obrigado a permanecer. Mas desse estádio não restam testemunhos. O que temos é o texto da Editio Princeps, 1572. Nele e nos vestígios nele detetáveis de contacto com La Araucana e com o sucesso do segundo cerco de Dio, assentam as nossas conjecturas. Em face destes vestígios, muitos deles arrolados já por Hélio Alves, não custa admitir que entre 1570 e 1571, enquanto se preparava para publicar o seu poema, enquanto procurava familiarizar-se com a burocracia administrativa, com eventuais mecenas e com tipógrafos e livreiros, Camões buscasse avidamente ler o que o rodeava. Desde logo o sucesso do segundo cerco de Dio e La Araucana. Não custa admitir que tentasse emular aqui e ali Corte Real e Ercilha. Tratava-se de definir a sua posição num campo de máximo prestígio. Todo o zelo era pouco. Atormentá-lo-ia alguma angústia da influência? Crível é que, na derradeira etapa do seu trabalho, Camões sentisse, permite-me esta especulação, um misto de orgulho e alívio. Os Lusíadas eram diferentes de La Araucana e do sucesso do segundo cerco de Dio, ambos centrados na violência da guerra,
fosse na Índia ou no Chile, ambos dedicados a contar trágicas histórias de destruição, sofrimento e morte. Voltaire, que no Essay on Epic Poetry, publicado em Londres pela primeira vez em 1727, se pronunciou sobre os Lusíadas sem os ter realmente explorado, escreveu: "Such a new subject, managed by an uncommon genius, could not but produce a sort of epic poetry unheard of before. There, no bloody wars are fought, no heroes wounded in 1,000 different ways, no woman enticed away and the world overturned for her cause, no empire founded, in short, nothing of what was deemed before the only subject of poetry." São frágeis e irrefutáveis os argumentos de Voltaire. Na verdade, há sangrentos conflitos nos Lusíadas e Camões apregoa desde as primeiras estrofes que os seus heróis ergueram um império. Voltaire não se apercebeu de nada disso e, no entanto, apesar do deformante exagero das suas palavras, é fina a intuição que propala. Nos Lusíadas, a tradicional substância da poesia épica integra uma arquitetura sublime na qual o protagonismo máximo é concedido não à guerra, mas a outro tipo de luta, ainda há bocadinho Hélio Alves o sublinhava, outro tipo de proeza com tremendo impacto na história do mundo, a conquista do Mar Largo. Camões, sabemos-lo bem, estimula a comparação da viagem oceânica de Vasco da Gama com a deambulação mediterrânica de Enéas de Troia até ao Lácio. Além disso, intensifica a relação antigo versus moderno ao evocar não só a Eneida virgiliana, mas também com implicações distintas a Odisseia de Homero e a Argonáutica de Valério Flaco. Gama e os seus companheiros são os novos argonautas ou mínias e a antonomasia basta. Camões não pretende discutir a demanda de Jasão. Interessa-lhe sim a memória de uma empresa audaz levada a cabo num navio estrela, puro mito. No que concerne a Odisseia, o processo é muito mais complexo porque Ulisses constitui para Camões uma referência ambígua e contraditória. O fabuloso Ítaco perdido, que o Gama histórico supera, a língua vã fraudulenta, ou, como sublinhou Vasco Graça Moura, o navegador sábio grego, símbolo do humano desejo de saber, tão estimado por filósofos como Aristóteles ou Cícero. Em De Finibus, Cícero exalta este desejo, desenvolvendo uma leitura alegórica de Ulisses. A determinação do herói homérico em ouvir o canto das sereias ilustraria a paixão pela aprendizagem, a paixão pelo saber. Compare-se com a estância 79 do canto 10º dos Lusíadas. Comovido de espanto e de desejo, Gama acede ao prémio supremo, a contemplação do cosmos, tal como em miniatura a deusa Tétis lhe apresenta. O momento é de absoluto fascínio e o texto de Cícero ajusta-se-lhe como uma síntese perfeita. Eu proponho aqui a tradução das edições Loeb, em que se faz notar que é a marca de um espírito superior ser envolvido, ser arrebatado pelo apaixonado desejo, pelo apaixonado amor do conhecimento. Estamos nos antípodas de obras como a Divina Comédia, onde Dante lembra Ulisses para, na esteira de Santo Agostinho, condenar a libido sciendi. Camões abraça uma vasta tradição que enaltece a experiência da viagem como uma aventura transformadora. É eloquente a intertextualidade, como é cada uma das escolhas do poeta. Observe-se o uso insistente dos verbos buscar, saber, descobrir. Aos olhos de Camões, as relações humanas e políticas são a miúdo problemáticas, mas não há sombra que pese sobre o apaixonado amor do conhecimento. Os Lusíadas começam traduzindo o começo da Eneida, ainda há bocadinho João Figueiredo o sublinhava. Esta identificação inicial é breve, porém. Camões amplifica, inverte, reinventa dinamicamente o introito do poema de Virgílio. Tudo se agiganta, alarga, robustece. Os Lusíadas encarecem a descoberta de uma nova medida do mundo, retoma a expressão de Paul Zontor, e logo nos seus primeiros versos, um detalhe merece análise. Passaram ainda além da Taprobana. Cumpre não esquecer o pormenor. Nos Lusíadas, a geografia e a cartografia adquirem especialíssimo relevo e Virgílio não é o único a ser evocado para ser suplantado. Idêntico destino se aplica a Ptolomeu. Camões terá lido
o aviso de Pompónio Mela na frase de abertura de decorografia. Pompónio Mela diz que uma coreografia não é muito adequada à demonstração de eloquência. Juntar nomes, arrumá-los numa distribuição ordenada, não é propriamente a forma mais fácil de construir um texto eloquente. Ora, Camões pode ter lido esta frase, mas certo é que traçou um roteiro no canto quinto dos Lusíadas. Desempenha então Vasco da Gama o papel de narrador. O capitão relata o que for o avanço dos navios no Atlântico e na transição para o Índico. Registra características da terra avistada ou de que para lá da costa se estendia. De 1928 a 1932, este texto suscitou uma teimosa discussão entre o filólogo José Maria Rodrigues e o almirante Gago Coutinho. Rodrigues e Coutinho divergiram no entendimento de alguns versos de Camões. Para ambos, todavia, era evidente que o poeta fixara um percurso desenhável num mapa. Se a inclusão de um roteiro no texto épico comportava riscos poéticos, Camões assumiu com vantagem, creio, o desafio. Na personagem do Gama pioneiro, logrou salientar o ethos do descobridor, o caráter do descobridor, inserindo no registro coreográfico episódios, o mais célebre, pleno de patos, o do Adamastor. À suposta lhaneza de um roteiro, Camões acrescentou a sugestão de questões cruciais, filosóficas e epistemológicas. A percepção depende de paixões e de filtros subjetivos. Os nomes afetam e refletem a percepção. Quando os portugueses temem o cabo das tormentas, vem diante de si um colosso, projeção subjetiva do medo, disse António José Saraiva. Quando a curiosidade e a razão triunfam, num impulso gnoseológico, como enfatizou Elinor Neves, uma nova realidade se revela. Lapidar a autodefinição de Adamastor, destrinçando o ser e ser chamado. Eu sou aquele oculto e grande cabo a quem chamais vós outros tormentório, que nunca a Ptolomeu, Pompónio, Estrabo, Plínio e quantos passaram, fui notório. O monstro dissolve-se. Toda a cena é espetacular. Um cânon de auctores, Ptolomeu e quantos passaram, acaba destronado. Camões constrói ovidianamente, se o neologismo se consente, uma versão animada da transformação geográfica e cartográfica em curso desde o século XV. A narrativa do encontro do Gama com Adamastor dá a ver corporizada a reconfiguração da costa de África, a vitória da experiência sobre o mito, a vontade de desvelar a natureza. Uma obra como Os Lusíadas, que narra uma viagem, bem como a história de uma nação e de um império, inevitavelmente requer o domínio da geografia, oculus historiae, na fórmula de Abraão Ortélio. A par de avulsas menções topológicas, acham-se no poema, associados a uma pluralidade de vozes, consistentes investimentos de saber geográfico e cartográfico. Tão consistentes que não será demasiado pensar que a geografia organiza então retoricamente o discurso e que a cartografia funciona como poderoso subtexto. Servir-nos-emos de 3 exemplos. O primeiro, a estrofe 14 do canto 10º dos Lusíadas, que eu não vou ler, tentei destacar alguns nomes. A menos que o leitor esteja em condições de situar estes nomes, Bipur, Tanor, Narsinga, Calecu e Cananor, escapar-lhe-á a dimensão do conflito em causa, a variedade dos intervenientes, que envolvem, uma boa porção do sul da Índia, a desproporção de forças, favorável à elaboração da imagem heroica de Eduardo Pacheco Pereira. Ler, como escrever, exige ver um mapa mental ou concreto. A cultura do Renascimento promoveu a cartografia, pintura, na metáfora camoniana que lhe outorga nobreza de arte. Havia viajantes de biblioteca, entre os quais Ariosto, que se declarou feliz e livre de correr mundo na sossegada companhia de Ptolomeu. Girolamo Vida recomendava aos poetas a consulta de mapas. Tão enraizado andaria este conceito e tão apelativo soaria que um polígrafo como Lodovico Dolce o apregoou no diálogo nel quale si ragiona del modo di accrescere e conservar la memoria. E agora não vou ler todo este passo em que se recomenda vivamente o convívio com o cânon que no canto quinto Camões faz notar é ultrapassado pela experiência do Gama.
Camões, mais do que valorizar a geografia e a cartografia, encenou essa valorização. Concentremos-nos no segundo exemplo. A figura curiosa do rei de Melinde pede a Vasco da Gama que lhe explique distintamente de onde vem. E temos aqui 2 fragmentos do pedido do rei de Melinde e da resposta que Gama lhe apresenta. Sintonas, as 2 personagens ligam esta explicação à afirmação de uma identidade. E o que significa contar distintamente? Significa elaborar uma descrição cartográfica subordinada às regras da hipotipose, isto é, de uma descrição ordenada, com efeito, e vívida por isso. Com efeito, o discurso de Vasco da Gama está longe de ser uma mera acumulação ou um desfile de desvairados nomes. A pintura verbal alicerça-se num esquema dos limites do continente europeu, a partir do qual progride metodicamente de este para oeste, de baixo para cima. De acordo com a descrição de Vasco da Gama, o reino lusitano é quase cume da cabeça da Europa. Assim se remata a criteriosa sequência estabelecida. A enargueia, a capacidade de dar a ver, decorre desta forma ou deste modo de usar a informação e a sua intensidade será tanto maior quanto o leitor estiver apto a notar que Camões lhe oferece um mapa análogo aos do Atlas de Sebastian Münster ou à ginecomórfica Europa, ideada por Johannes Puig. Adiante, no canto 10º, o nosso terceiro exemplo, deparamos com uma ainda mais ampla lição de geografia, cujo paradoxal cenário é uma ilha utópica. Temos motivos para recordar, por exemplo, um episódio da Farsália de Lucano, um passo do livro de Alexandre, um trecho do Labirinto de Fortuna de Juan de Mena, uma gravura de Oronce Finet de Mundisfera ou a lição de Martín Hernández de Enciso. Não se estranhem estes últimos exemplos. Vinculado à tradição literária, Camões assimila, outro sim, direta ou indiretamente, uma abundante literatura científica que no século XVI difundiu o conhecimento cosmográfico e geográfico. Dizia Faria Sousa, tablas universales em livros intitulados Fábrica del Mundo, Teatro del Mundo, Esfera del Mundo. Nada nos garante que Camões tenha lido Martín Fernández de Enciso. Tudo nos convida a notar, porém, que com ele partilha um mesmo desejo, o de proporcionar ao seu público, e desde logo ao jovem soberano a quem dirige o poema, uma suma de las partidas del universo, como quem expõe o palco possível da ação política. Inicialmente, a deusa Tétis chama a atenção do Gama para o plano celeste, depois para a Terra. Camões funda uma pseudo-profecia, os acontecimentos anunciados são já passado, e uma ekphrasis, uma descrição de um objeto. Gama e Tétis contemplam a costa debochada num globo terrestre. Vê, exorta a deusa, e é fácil, na forma gráfica da rota proposta, reconhecer, sugerida, quer a amplitude do Império Português, quer a de uma rede de relações diplomáticas e comerciais. Aliado a uma profecia post eventum, porém, o percurso pelo globo terrestre acorda afetos como a indignação. E temos uma estrofe, que impressionou vários leitores e que é muito curiosa porque na estância seguinte diz: mas passo esta matéria perigosa e tornemos à costa debochada. Nas edições de 1584 e 1591, estas estrofes foram alvo de censura. Teria sido mais sensato seguir a linha da costa sem comentar as histórias associadas à representação do espaço. Camões adivinhava-o, mas passo esta matéria perigosa e tornemos à costa debochada. Versos singulares. Recearia o poeta que se julgasse excessiva nos Lusíadas a presença da geografia e da cartografia. É quando um manifesto relevo lhes confere que Camões as diminui, por um instante insinuando que são uma base ancilar do discurso e distinguindo, de um lado, a discreta abstração dos mapas, o domínio da prudência, do outro lado, a loquacidade da poesia, o campo da coragem e da paixão. Nos primeiros minutos desta intervenção tentei contextualizar os Lusíadas, admitindo que Camões terá reagido cerca de 1570 aos poemas de Corte Real e de Ercília. A divulgação dos Lusíadas, porém, terá igualmente provocado reações, conforme assinalaram James Nicolopoulos ou Iode Plagnard.
A segunda parte da Araucana revela uma atração sem precedente por um globo ou poma. Nas obras de corte real, reconhece um redobrado interesse pela geografia. Seduzido pela magia ou pelo encanto dos autómatos, Ercília descreve no canto 23 da Araucana um globo no interior do qual se agita uma cinematográfica exibição da Batalha de Lepanto. Não só. No canto 27, percorre-se essa esfera para delinear del universo la gran traza. Corte Real, cujo sucesso do segundo cerco de Dio foi dado à estampa em 1574, 2 anos depois dos Lusíadas, amplia nesta versão o itinerário de uma fúria. No manuscrito, esse itinerário vai de Itália até Dio. No impresso, o itinerário alarga-se pela Europa, a África e a Ásia. Mais significativo, por isso, é o facto de uma descrição detalhada do globo e máquina do mundo surgir no naufrágio de Sepúlveda, postumamente impresso. A semelhança com o canto 10º dos Lusíadas é flagrante. Ercília abarca na sua descrição a Nueva Espanha. Corte Real reduz a atenção a 3 partes do globo e não deixa sequer que nele aflore um mundus novus, como no mapa trifólio de Heinrich Bunting. Nada disso é despiciando. No século de Camões, coabitaram diferentes visões do mundo, mais ou menos atualizadas, mais ou menos desejosas de acompanhar a transformação do conhecimento. Pela mesma época em que, nos Lusíadas, Camões descrevia a máquina do mundo, o dominicano Ignazio Danti e Giorgio Vasari trabalhavam no guarda-roupa de Cosimo I de Médicis no Palazzo Vecchio de Florença. Era seu propósito dar forma ao capriccio e invenzione que o duque Cosimo, Cosmos, havia concebido para mostrar aos interessados o céu e a terra. Vasari, na segunda edição de Le Vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori, asseverava que a sala, com suas engenhosas surpresas, deveria ser um admirável teatro geográfico e astronómico. Também por volta de 1573-74, a vila de Caprarola, propriedade do cardeal Farnese, em Itália, passou a ter a sua Sala del Mappamondo, uma obra de Giovanni Antonio, conhecido como Il Vanosino. Visita do cardeal, o Papa Gregório XIII encomendou para o Vaticano a Galeria Geográfica. Na Península Ibérica, a compra de mapas e globos, súmulas de conhecimento, públicos símbolos de poder, florescia, como atesta a pesquisa de Agustín Hernando. A geografia pós-ptolemaica brilhava em salas de ricos palácios, representada em frescos, telas ou tapeçarias, do mesmo modo que reverberava em Os Lusíadas, um livro dedicado a um rei. Celebrar nos Lusíadas uma nova medida do mundo correspondeu a ampliar o horizonte da própria poesia e o mapa das relações que a envolvem. Par de pintores e mestres de artes decorativas, ciente de tradições antigas e modelos modernos, permeável a fontes eruditas e fontes não eruditas, Camões e a sua obra não cabem em pequeno vaso.